Olá, olá! Vamos iniciar a aula 9 sobre geografia agrária. Essa aula de geografia agrária é sobre conceitos, né? Vamos tratar, assim como fizemos na aula de geografia urbana, que tivemos duas aulas dedicadas a esse tema. Essa aqui nós vamos ter também esse mesmo esquema, né? Pela quantidade de assuntos que devem ser falados. Essa primeira aula é para falar sobre esses conceitos. Vamos distribuir aí de forma falando um pouco da história da agricultura, definição da agricultura, falando um pouco sobre tipos de agricultura também existentes, falar sobre alguns mitos sobre o rural também, vamos terminar assim. Deixa eu ver se eu me lembro algo assim, acho que esses aí são os principais temas dessa aula. E no próximo, na aula sobre geografia agrária e o espaço mundial e o espaço brasileiro, vamos tratar mais sobre a distribuição da produção no mundo, alguns dados mais atuais, né, a respeito da quantidade de produção, enfim. Vamos dividir assim como nós fizemos como geografia urbana. Acho que ficou uma divisão muito eficaz, né? Ela poupou muito nosso tempo também e organizou o pensamento dessa maneira. Mas então vamos lá, vamos dar início. Deixa eu passar para cá. E vamos lá. Isso aí. Então nós temos aí uma divisão de conceitos entre espaço agrícola, espaço agrário e espaço rural. Vemos isso muito na divisão da própria geografia, né? Geografia agrícola, geografia agrária e rural. E, bom, não tem um consenso sobre a divisão desses termos, mas eles caminham mais ou menos nessa direção, nessas abordagens diferentes para um mesmo objeto de estudo. Aqui, a geografia agrícola é mais relacionada à espacialização e distribuição da produção e suas técnicas, né? Então, vamos falar mais sobre os manejos, a produção, os tipos de cultivos diferentes, como eles são distribuídos. Também temos aí a geografia agrária, que já é relacionado à divisão e distribuição de terras entre os grupos sociais e classes através da história, né? Então, esse processo histórico de distribuição. E também temos a geografia do rural, que é uma organização do espaço, seus aspectos sociais, econômicos, culturais. Então, esse mesmo objeto, que é a agricultura, esse conjunto de ferramentas e tecnologias e conhecimento, transforma o espaço geográfico, né? Produz um meio técnico e é transformado também por meios técnicos, e possui essas formas diferentes de abordagem, tá? Então, esses três termos que eu estou trazendo aí é para tentar organizar também o pensamento nesse sentido, tá bom? E eu gosto muito dessa imagem que tem aí, né, que eu coloquei, que é uma imagem característica da agricultura de jardinagem, ou também conhecida como terraceamento, que é um tipo de agricultura, um tipo de técnica muito comum no sudoeste asiático. E por que eu coloquei essa imagem? Porque ela traduz, de certa forma, né, uma mesma foto pode ser desdobrada nessas três abordagens, tanto no sentido agrícola, ou seja, né, geralmente utilizado esse tipo de manejo, um manejo milenar e muito utilizado para a produção principalmente de arroz, em um local que não é comum a produção de arroz, né? Arroz geralmente são em planícies alagadas, que durante as monções alagam e, né, nesse mesmo regime de monções, nós temos esse período de estiagem, secam e aí é possível colher o arroz. Então é uma reprodução desse mesmo tipo de ambiente em locais muito declivosos, como a gente pode ver aí nas imagens, né? Então, reproduzir um ecossistema em outros ambientes, a partir de técnicas, de conhecimento, há muito tempo que isso é feito. Além disso, nós também podemos tratar um pouco da geografia agrária, porque se as terras mais agricultáveis, as terras mais apropriadas para esse tipo de produção de arroz, estão ali nas baixadas, nas partes planas, nas planícies alagadas, a própria distribuição de terras, né, obrigou muitos dos agricultores a subir as montanhas e
desenvolver essas técnicas, né, e reproduzir essas técnicas de produção, né, de uma agricultura de subsistência, uma agricultura de subsistência não, depois nós vamos discutir esse nome, mas uma agricultura feita ali por mão de obra familiar, ou mão de obra comunitária, né? Então, até a questão da distribuição de terras também entra na análise dessa imagem. E por fim, existe toda uma cultura relacionada, né, ao plantio de arroz, essas técnicas de terraceamento, a divisão do trabalho entre homens e mulheres, crianças e idosos, que envolve também uma divisão cultural, né? Então, uma mesma imagem, uma mesma paisagem pode ter diferentes abordagens para tentar entender, interpretar, né? Então é para exercitar um pouco essas diferentes formas de ver o mesmo objeto. Mas vamos lá. O que é agricultura? Agricultura nós podemos colocar aí como direcionamento de energias do ecossistema para a produção de espécies selecionadas através de técnicas e ferramentas por grupos sociais organizados. Essa definição daí, ela está em diferentes literaturas, né? Está implícita dessa forma, então eu tentei trazer essa definição um pouco dessas leituras, tanto de autores nacionais quanto internacionais, mas que é possível entender o seguinte: a agricultura, vamos começar aí da história até atualmente, foi isso, né? Foi tentar pegar a energia que há no ecossistema, e essa energia vem do sol, do solo, da água, a, da própria biosfera, né? Então, eu estou falando aí da produção de fotossíntese, da irrigação natural ou não, da força que existe nos polinizadores, que é muito importante para a agricultura, né? Então, o próprio trabalho de pássaros, de aves, de insetos polinizadores, também dos ventos, de todo o ecossistema mesmo, né, em volta, e ainda insere ali o ser humano para direcionar essas forças para a produção do quê? De espécies selecionadas. Então, no ecossistema que tem uma biodiversidade X, né, selecionamos algumas espécies que são aquelas que nos interessam mais para focar nelas e elas produzirem mais. Então, a rigor, a agricultura surge assim e ainda é assim. A diferença é que hoje, com a modernização, e aí nós vamos ver também que a agricultura tem vários caminhos, né? Dizer uma agricultura atual envolve desdobrar ela em uma agricultura mais ecológica ou aquela mais comercial. E vai envolver mais o quê? A maior artificialização dessas energias. Né? Então, a diferença entre usar a energia que existe no solo, dos minerais, dos macros e micronutrientes, ou que existem lá, ou utilizar fertilizantes químicos, é uma questão de artificializar mais ou menos aquela produção. Né? Então, basicamente, isso é agricultura. E como ela está no pé, né, está ali na base da nossa cadeia produtiva, mesmo com todo o aparato tecnológico, industrial, todo o desenvolvimento do capitalismo que chegamos atualmente, nada substitui a importância da agricultura, né, por estar nessa base, por ocupar essa base. Então, por isso que é interessante discutir a agricultura nessa perspectiva, tá? É importante entendê-la a partir disso. Algo que, né, pelo menos com a tecnologia disponível atual, nós não podemos abandonar de forma nenhuma essa produção inicial das nossas proteínas, da nossa alimentação e de outros recursos que vêm da agricultura para poder desenvolver a indústria. Né? Não haveria condições de substituí-la. Então ela precisa ser mantida, né? Então qual meio ela vai ser mantida, quem vai produzir, de qual forma ela vai produzir, isso depende também dos grupos sociais organizados. A agricultura não é feita por um cidadão, mas feita por um conjunto de pessoas numa cadeia produtiva mais ou menos complexa. E nisso nós podemos ficar aqui, né, eu gasto geralmente aí como professor 6 meses, né, um período inteiro para falar só sobre essa disciplina. Então é algo que a gente tem realmente que, infelizmente, sintetizar aqui em poucas palavras.
Vamos lá, outro ponto é o desenvolvimento da agricultura implicou no sedentarismo, né? Isso aí eu acho que você já deve estar cansado de falar, mas a mudança do paleolítico para o neolítico foi a invenção da agricultura. Por isso que nós estamos até nesse terceiro ponto, eu coloco assim, né? O ser humano não nasceu agricultor. O Homo sapiens sapiens era caçador-coletor e desenvolveu técnicas da agricultura. Isso é muito interessante também na perspectiva da evolução. Pensar que não foi herdado geneticamente a agricultura, como por exemplo foi o próprio polegar, né, opositor, que nós temos aí condições de fazer trabalhos mais manuais, mais detalhados. Mas a agricultura foi produzida por nossa espécie, inventada por nossa espécie. Isso aí é muito interessante. Mas quando nós desenvolvemos então a agricultura, isso permite a produção de excedentes e surgiu como uma alternativa à caça-coleta. Não substitui e não, e não foi uma em detrimento da outra. A caça e a coleta continuaram, né, coexistindo com a agricultura, porém num outro tipo de cumprindo uma outra função na sociedade. Para isso, quem quiser discutir, quem quiser entender um pouco mais sobre isso, eu indico muito um artigo que chama A Primeira Sociedade de Afluência, ou A Primeira Sociedade Afluente, do Marshall Salles. É um artigo excelente, algo que inspira muito, me inspirou muito a compreender mais sobre essa mudança, né? E ele vai falar muito sobre o paleolítico, né? E nisso ele vai acabar desenvolvendo também, você chega no neolítico com outra imagem. Outro livro que recomendo para quem se interessa muito sobre esse assunto é A História das Agriculturas do Mundo, do Mazoyer e Rodart. Eu vou fazer outras referências desses autores aqui. Desculpa. Esses livros já é um pouco, né, um calhamaço já. Não, é difícil, né, pegar ele todo para ler, mas ele traz umas perspectivas muito interessantes sobre a história da agricultura, do desenvolvimento, do ser humano e da agricultura. É muito interessante, né? São livros muito respaldo científico, então, né, totalmente científico, então é bem interessante. E nesse ponto aqui, eu até já quero jogar uma perspectiva, uma reflexão que vai ser muito importante para falarmos ali depois na aula sobre meio ambiente, quando nós vamos discutir meio ambiente, que é essa questão aqui do antropoceno. Tá? Coloca aí até essa interrogação, porque o antropoceno, nós vamos falar ainda sobre o que ele é, mas existe um debate sobre o que é o antropoceno, e um desses debates, eu não vou entrar nesse assunto agora, senão nós vamos tomar aí umas 2 ou 3 aulas para falar sobre isso, mas existe um debate sobre será que quando o ser humano desenvolve a agricultura, ou seja, começa a manejar esse ecossistema, ele não já está modificando o espaço e dessa forma já criando o que nós podemos chamar, periodizando um novo período geológico? Isso aí é uma discussão, né, que está entre aí se esse antropoceno é no Neolítico ou se pode ser iniciado na Revolução Industrial em 1790, 1850. Existe esse debate, né? Mas aqui eu já coloco essa ideia. Será que isso já é um antropoceno? Isso nós vamos deixar para depois. E aqui, né, nesse início dessa nossa aula 9, nós vamos falar sobre as revoluções agrícolas. Né? Foram os momentos, esses episódios históricos com uma relevância importantíssima para o desenvolvimento para chegar onde nós estamos aqui. Né? Se a sociedade se organizou da forma como é hoje, ela precisou de passar pelas revoluções agrícolas, né? Principalmente a primeira. Não seria possível nada se não tivesse passado por essa primeira revolução agrícola. E quais são elas? Né? Nós temos aí a Revolução Neolítica, que eu já me referi. Ela aconteceu há 12 mil anos atrás, mais ou menos. Lembrando, pessoal, que tudo que eu estou falando aqui é de forma abreviada. Esse tema é muito complexo, esse tema é muito aprofundado,
mas estou aqui focando muito naquilo que nos interessa no exame, né? Então, por exemplo, essas informações que estou passando, por exemplo, se você aprofundar mais, vai entender que entre o Paleolítico e o Neolítico existe um outro período ali que chama de Mesolítico, que foi essa passagem, né? Ela não foi da noite para o dia, né? O desenvolvimento da agricultura não aconteceu da noite para o dia e também iniciar esse novo período na evolução humana não foi também assim tão rápido. Então, até essa datação de 12 mil anos atrás é algo a ser debatido, ok? Mas então temos aí há 12 mil anos, e ainda dentro dessa revolução neolítica nós temos as civilizações hidroagrícolas. Isso já acontece há 2 mil anos atrás, mais ou menos, que estão relacionados a... Bom, inicia a agricultura, essa agricultura, como nós já vimos lá, né, já começamos a falar, ela é direcionando a energia de ecossistema para algumas tipos, algumas espécies específicas, mas sempre muito arcaicas, sempre dependendo das poucas ferramentas que se tinha, né, naquele momento. E aí, essas sociedades hidroagrícolas, que são sociedades que conseguem manejar a água para irrigar essas plantações, já é um avanço muito grande, né, da agricultura e também um avanço muito grande da produção, da produtividade, né, pois não já depende mais dos ciclos de pluviosidade natural, já pode alterar e até mesmo ter duas safras em vez de uma só por ano. Isso permite maior produção. E aí depois nós temos a Revolução Agrícola da Idade Média, que aconteceu mais ou menos há 1000 anos. Dentro dessa Revolução da Idade Média podemos citar o feudalismo, que acontece aí cerca de 600 anos atrás, e também o plantation. Plantation, né, assim como todas essas aí nós vamos discutir, mas o plantation foi uma revolução principalmente imposta através da colonização, né? A plantation suprimiu outras formas de agricultura, mesmo que não fosse necessário naquele ambiente, naquele local, naquele contexto social, né? O contexto social que obriga o plantation é a colonização. Esse é o ponto que eu quero te dizer. E também temos aí a Revolução Agrícola dos tempos modernos. Aconteceu há 200 anos aproximadamente na Inglaterra, mas também teve a Revolução Verde. E aí no Brasil, né, ela acontece em outros locais, outras ex-colônias principalmente, mas no Brasil acontece há aproximadamente 50 anos. E ela basicamente guia a nossa compreensão do nosso espaço agrícola e agrário, até mesmo rural, atualmente, né? Então, entender a Revolução Verde vai ser muito estratégico para nós aqui, tá? Nós vamos dar mais tempo a ela, porque as outras é só para entender mais os conceitos. São conceitos que eu quero trazer aqui nessa leitura histórica, tá? Isso é o principal objetivo disso, mas o nosso foco é na Revolução Verde para tratar da agricultura atualmente. E aí queria também mostrar para vocês esse gráfico aqui, né, das populações, ou como que as revoluções agrícolas visam maior produtividade ou atendimento de uma maior demanda, né? Então, e como que essas revoluções agrícolas acabam ali possibilitando ou sendo pressionadas pelo aumento da demografia, né? Pelo aumento da população. E a gente pode ver ali que a Revolução Neolítica permite esse aumento, né? Já não, não da forma exponencial, né? Mesmo porque ter mais alimentos não significa ter mais condições de vida, né? Como, por exemplo, o risco de doenças e outras causas de morte. Mas pode ver que ali depois, quando chega as revoluções hidroagrícolas, no Nilo, na Mesopotâmia, na região compreendida como Índia, há também mais um avanço da população. Ali a hidrorrisicultura, que seria o terraceamento, né, a produção de arroz irrigado. A Revolução Agrícola na Idade Média, também muito importante devido ao que acontecia na Europa, principalmente.
E as revoluções agrícolas dos tempos modernos, principalmente a Revolução Verde, que vai possibilitar um aumento da produção de alimentos mais voltado para exportação, principalmente, tal como foi o plantation, né? Então, isso aí é o nosso panorama histórico, ok? Vamos iniciar, pelo menos ainda nessa aula, a falar sobre a Revolução Neolítica. Como eu disse, né, a gente está falando aqui mais de conceitos do que realmente da história, visto que não é o foco aqui, o nosso, né? Mas é interessante nem que seja para aumentar o vocabulário, também é muito importante, né? Então nós temos aí a Revolução Neolítica há 12.000 anos, ou, né, no ano 10.000 a.C., lembrando que é uma data aproximada. E tem o desenvolvimento de técnicas, né, da coivara. O que é a coivara? É a chamada derrubada queimada. Essa imagem que nós estamos vendo aqui no meio, né, tá ali escrito derrubada queimada ou coivara, como vocês podem ver na imagem, o que é? Nós temos ali uma... Ela foi desenvolvida muito nas regiões tropicais, nas regiões equatoriais, nas florestas. Tem uma floresta enorme ali, né, ao lado da aldeia, e pensando nas poucas ferramentas que tinha, né, nas opções de ferramenta não mecanizadas na época que se tinha, tinha que derrubar aquela floresta. Então havia essa derrubada com os ferramentas escassas que tinham, mas para reduzir a quantidade de tocos, né, para poder enfrentar aquelas raízes fortes, era utilizada uma queimada direcionada. Essa queimada conseguia abrir mais esse espaço e também agregar de alguma forma ali potássio na terra, né? Isso a ciência depois vai perceber isso, que até ajuda um pouco na fixação de alguns macronutrientes no solo. Lembrando que essa queimada, e nós vamos ver isso com mais cuidado, não é uma queimada como qualquer outra, né? Não é botar fogo, não é incêndio florestal. É um fogo direcionado, controlado com técnicas. E isso permite a reprodução de espécies selecionadas, como vocês podem ver nessa imagem aí, a banana, por exemplo, tem um pequeno pé ali de banana que já está sendo plantado, ou seja, de todas as espécies que tem, seleciona algumas que quer produzir, utilizando os recursos de nutrientes do local, né, do próprio solo. Então a coivara envolve o uso daquele solo por algum tempo, e depois que aqueles nutrientes vão se esgotando, a área é deixada para recuperação e são abertos outras no local, né? Aquela área vai se recuperar, a mata vai voltar a crescer no local e depois aí de 20, 25 anos já pode ser utilizada novamente. Então, assim, são ciclos muito extensos, né? Que até o solo conseguir recuperar ali a sua fertilidade natural demora mesmo. E sempre ali no entorno, né, das ocupações humanas. Não se expande muito para fora disso, não. Mesmo porque o resto da mata vai ter uma outra função muito importante que é a caça e coleta. Então, lembrando que eu falei para vocês, né, a agricultura não substitui necessariamente a caça e coleta, na verdade é um complemento. E ter uma mata preservada, né, uma grande região, território de mata preservada é importante para manter esses recursos, principalmente a caça, né, para manutenção da alimentação dessas populações. Uma técnica que até hoje existe, tá? Para alguns povos, tanto que essa foto daí não é do Neolítico, obviamente, é uma foto recente, e ela é utilizada por muitos grupos indígenas na América do Sul, mas também existem técnicas parecidas por outros grupos étnicos na África até a Oceania. Provavelmente na Ásia também, mas o que eu já li a respeito são nesses. Desenvolvimento também de ferramentas aí da pedra lascada, de moradias mais duráveis, domesticação de plantas e animais. Nós vamos ainda falar sobre esse assunto de domesticação. Os cultivos, né, eram em terras mais férteis. Então, quando se identifica um solo mais fértil ali é para o cultivo. E as áreas que não são tão ideais assim, são para as criações. Isso, pessoal, depende muito da localização dessa agricultura. Sem áreas florestais, não vai haver criações nesse sentido. Tá? Isso aí são mais para regiões de savana ou regiões temperadas. Isso depende muito do clima e da vegetação. E também a construção de pequenas comunidades. Então, o que nós temos aí, né?
a passagem do nomadismo da caça e coleta para a derrubada e queimada com caça e coleta. Outra coisa interessante também é que não tinha propriedade da terra. Todas as terras são em comum. Aquela terra pertence à comunidade. Não se tinha sequer esse conceito de propriedade privada. Está muito distante, na realidade, de haver esse conceito, né? Muitos mil anos aí para inventar esse conceito e essa imposição dessa forma de divisão da terra. E eu gosto muito dessa imagem aqui que nós temos, aqui embaixo, que ela mostra um pouco disso, né? Dessas habitações mais duráveis, da divisão também das áreas, né? Da destinação de diferentes áreas para diferentes usos. Também nós temos aqui uma divisão simples do trabalho, lembrando que nem toda divisão do trabalho é uma divisão hierarquizada, verticalizada. As divisões sociais também podem ser horizontalizadas, que eram nesse caso. Existe sim verticalização, mas não em relação necessariamente ao trabalho. Há uma divisão simples também de gênero entre homens e mulheres, né, por diferentes funções. Ou seja, aqui há um estabelecimento de uma organização dos grupos sociais mais ou menos dessa forma. Nós vamos ver, né, mais para frente que isso vai mudando né, a cada revolução agrícola. Bom? Bom, gente, não vou avançar. Tá? No próximo bloco, nós vamos já começar aqui a ver o mapa de onde surgiram as agriculturas e também questão da domesticação e das próximas revoluções. Tá joia? Até o próximo bloco. Tchau, tchau.